Você está no canal Universo Alienígena. Se gostou do vídeo, peço que deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Apenas um tipo de encontro poderia trazer evidências concretas da existência de alienígenas. Um avistamento em massa. Um avistamento em massa é um evento que ocorre quando há não apenas uma ou duas, mas várias testemunhas oculares. Isso é muito importante, porque quando uma testemunha ou duas contam uma história, a chance de engano é muito grande. O ideal é que haja um avistamento em massa na cidade onde não existe a intenção de encontrar um OVNI. E eles ocorrem, podem ser raros, mas eles ocorrem sim. Muitos avistamentos famosos de OVNIs ocorreram em locais remotos, com apenas uma testemunha ocular. Mas nem todos. Alguns ocorreram em cidades grandes e foram assistidos por centenas de pessoas. O incidente de Madagascar. 16 de agosto de 1954. Antananarivo, Madagascar. Dezenas de funcionários da Air France tinham acabado de receber uma entrega grande pelo correio e estavam conversando tranquilamente perto de uma das ruas mais movimentadas da capital de Madagascar. De repente, alguém aponta para o céu e todos na rua ficam impressionados com o que veem. Milhares de pessoas testemunharam um objeto estranho que no início parecia um plasma verde indo em direção ao solo e as pessoas pensaram que fosse algum tipo de bola de fogo ou um meteoro. No total, é quase impossível estimar quantas pessoas avistaram essa coisa, mas com certeza foram centenas, se não milhares, possivelmente dezenas de milhares. Eles esperavam que depois que ele caísse atrás de uma colina, acontecesse uma colisão seguida de uma grande explosão. Mas nada aconteceu. Alguns momentos depois, eles viram a nave novamente e ela parecia um pouco maior visualmente do ponto de vista deles. E eles viram que não havia apenas aquele único OVNI, mas um segundo OVNI de formato metálico que parecia seguir o primeiro. As testemunhas também descrevem uma chama saindo de trás do segundo OVNI. Era um alienígena, um programa super secreto? Não sabemos, mas contar com a presença de mais de 1000 testemunhas, todas altamente qualificadas e treinadas, que veem algo e dizem não se parecer com nada que elas já tivessem visto antes. Elas sabiam que aquilo era algo inexplicável. As testemunhas incluíam os funcionários técnicos da Air France, incluindo o Monsieur Compagnac, que era um ex-oficial militar e uma das principais testemunhas. Compagnac descreve um objeto em forma de lente que parecia um plasma verde do tamanho de uma aeronave DC-4, seguido por um OVNI menor, metálico e silencioso. Esses dois objetos passaram diretamente por cima da cidade, sendo avistados por centenas, talvez milhares de pessoas. E ele, como um ex-oficial militar e um cientista altamente capacitado da Air France, claro que era uma testemunha bastante confiável. Anos depois, o governo francês realiza um estudo abrangente dos OVNIs. E o incidente de Madagascar é visto como uma evidência importante. Monsieur Compagnac contou sua história a Cameter, e esta talvez tenha sido uma das razões pelas quais Cameter chegou inclusive à conclusão de que alguns OVNIs poderiam ser de origem extraterrestre. Quando avistamos naves inexplicáveis no céu, e é claro que elas podem ter sido feitas por humanos, sempre há essa possibilidade. Mas isso foi em 1954. Agora nós estamos no século 21. Se isso fosse tecnologia, ela seria nossa. Se isso tivesse sido feito por humanos na Terra, meu palpite é que já teríamos visto algo parecido. Deixando a tecnologia de lado, será que os avistamentos em massa são capazes de levar a uma histeria em massa? Na década de 1950, com o painel Robertson, foi concluído que esses casos de OVNIs poderiam sim ser a causa dessa histeria em massa. Que a ameaça não era pelos alienígenas em si, se estivessem aqui. Era pelas próprias pessoas. Os humanos aqui na Terra eram a ameaça. Porque, de repente, você percebe que simplesmente já não está mais no controle. Tudo em que você foi levado a acreditar, acabou. O pensamento era que se as pessoas estavam literalmente entrando em pânico nas ruas por causa dos OVNIs, os soviéticos poderiam plantar falsas histórias sobre OVNIs como um prelúdio para atacar ou invadir.
Esta foi uma das razões pelas quais o governo dos Estados Unidos cogitou que talvez as aparições não fossem reais. Mas as testemunhas oculares de Madagascar não ficaram histéricas, pois elas alegavam já ter visto esses OVNIs antes. O que elas viram era muito real. Elas viram o que viram e descreveram o que viram. Elas não tinham sido previamente, expostas a esse tipo de assunto antes. E por isso seus testemunhos são muito mais valiosos. Tratava-se de testemunhas não contaminadas, cujo relato é de extrema importância. E há um outro grupo de testemunhas cujos relatos não são afetados pela mídia tradicional. Os cachorros latiam. Os animais nas fazendas estavam enlouquecendo. Algo claramente os incomodava. E o intrigante com relação a isso é que a esfera, que era completamente silenciosa, parecia provocar reações fortes. Isso é algo que leva os avistamentos de OVNIs do campo da especulação a algo que, de fato, ocorreu com todas aquelas pessoas que os viram. Os avistamentos em massa de objetos voadores não identificados são raros, mas quando acontecem, os investigadores obtêm muitas evidências. Quando temos 50 testemunhas ou 100 testemunhas, a chance de que todas elas estejam erradas é quase nula. Por isso, eu acho que, quando se trata de evidências, um avistamento em massa é algo muito mais valioso. Mas o que acontece quando um avistamento em massa se torna um assunto de segurança nacional? Vale do Hudson, Nova York. Os avistamentos de OVNIs no Vale do Hudson foram, possivelmente, um dos incidentes em massa mais importantes na história. Houve durante muitos anos, mas com um ápice em 1983, até onde foi noticiado pela mídia, um total de aproximadamente 5.000 avistamentos individuais. E isso envolvia, é claro, comunidades inteiras no assunto. Um dos primeiros relatos veio de um policial aposentado. Tudo começou com um policial aposentado em seu quintal, sentado na varanda, que via com frequência os aviões de linhas aéreas comerciais sobrevoando sua casa. Esperando que este fosse mais um caso, ele viu uma nave triangular misteriosa, com luzes coloridas diferentes. Algo que ele não sabia explicar. A polícia local recebeu inúmeras ligações. A polícia não conseguia realizar suas atividades normais. Eles não conseguiam responder aos chamados diários de crimes, porque muitos civis ligavam dizendo que tinham visto OVNIs. Estima-se que mais de 7.000 pessoas tenham visto OVNIs no Vale do Hudson, o que gerou uma variedade enorme de descrições. Bem, o que as pessoas mais viam eram luzes individuais no céu. Mas essas luzes estavam em formação e parecia que elas estavam localizadas abaixo de uma nave gigante em forma de V. E eu acabei ouvindo de algumas pessoas descrições do tipo um Walmart voador ou campos de futebol voadores. Essas coisas tinham uma escala quase sem precedentes. Em 24 de julho de 1984, um OVNI é avistado acima de uma planta nuclear altamente sensível. O aspecto mais perturbador de toda a onda de OVNIs do Vale do Hudson foi o avistamento acima da usina nuclear de Indian Point. Em um dado momento, um OVNI foi visto bem acima da instalação e numa questão de poucos metros de distância do reator. E naquele ponto, é normal que haja uma zona de total exclusão aérea em torno dele. Os reatores nucleares de Indian Point são operados pelo governo federal. E há rumores de que eles alimentam várias bases secretas do governo em Connecticut e em Nova York. Quando falamos em instalação sensível, como um reator nuclear, uma aeronave não identificada acima da instalação já é um grande problema. Mas se ela tiver pouco mais de 300 metros e ninguém fizer ideia do que se trata, o problema será muito maior. Se uma aeronave, por exemplo, colidisse ali, poderia ocorrer um desastre nuclear de magnitude de Chernobyl.
Por esse motivo, o supervisor da planta nuclear, em certo ponto, cogitou entrar em contato com as autoridades para pedir um ataque aéreo a esse objeto misterioso. Conforme a situação tensa se desenrola, as testemunhas não se preocupam apenas com o que está no céu, mas também com por que ele está lá. Se você observar os últimos 10, 15, 20 anos, perceberá um grande aumento na onda de avistamentos ao redor do mundo. Será que estamos nos preparando para algo? Eu não sei, mas toda vez o ritmo desse fenômeno acelera. E é esta certamente uma possível conclusão. Mas para alguns especialistas, apenas um avistamento em massa não é o suficiente para fornecer ao mundo provas concretas da existência de alienígenas. A história nos mostra que um avistamento em massa em si, com mais de 1000 testemunhas, vídeos de vários ângulos, fotografias e afins, não vai convencer as massas. Uma situação que eu acredito que certamente resolveria essa questão de uma vez por todas seria se ocorresse um avistamento em massa, por exemplo, no Super Bowl ou durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Algo assim levaria todo o fenômeno ufológico do campo da especulação à linha do fato absoluto e concreto. Eu acho que para que uma conclusão assim chegue à sociedade como a raça humana, uma sociedade mundial, de que os alienígenas são reais, é necessário que haja algum tipo de contato. E com relação a isso, eles precisarão que um alienígena pouse no gramado da Casa Branca, dê um tapa na cara do presidente e diga: conte ao seu povo que estamos aqui. E eu acho que isso é o que vai acontecer por fim. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Obrigado por assistir mais um vídeo do canal Universo Alienígena. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e deixe seu comentário logo abaixo.